Talvez você tenha recebido um diagnóstico ruim. Talvez os médicos tenham lhe dito que não há mais nada a ser feito no seu caso. Mas eu estou aqui para lhe dizer que ainda tem jeito sim e que ainda há uma resposta. Jesus Cristo está vivo e ele continua fazendo hoje as mesmas obras que fez quando andou sobre a terra. A Bíblia diz em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Ele não mudou e ele não perdeu o seu poder. Ele não deixou de se importar com você. O que ele fez no passado, ele fará novamente. O que ele fez por tantos outros, ele fará por você também. E hoje, aqui, você pode receber esse mesmo milagre, pois Jesus está pronto para tocar a sua vida agora mesmo. Muitas pessoas me perguntam, mas será que realmente Deus quer me curar? Meu amigo, essa pergunta está errada. A pergunta certa seria, você está pronto para crer na palavra de Deus e receber a sua cura agora mesmo? Porque a Bíblia não deixa dúvidas. Deus já providenciou a cura para você através de Jesus Cristo. Agora preste atenção. Se você realmente quer receber sua cura agora, precisa estar disposto a ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos abrir as Escrituras e ver o que Deus tem a nos dizer sobre cura, sobre milagres e sobre como você pode tomar posse da sua vitória ainda hoje. Mas claro, antes da gente continuar, já vai deixando o teu joinha. Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, tá? E é importante que você ative o sininho também, para garantir que o YouTube lhe envie uma notificação sempre que eu postar um novo vídeo. Só mais uma coisinha, na descrição desse vídeo tem algumas informações que são importantíssimas, como por exemplo, o link do meu grupo de WhatsApp. E eu quero muito que você participe, tá bom? Agora vamos continuar. Antes da gente falar sobre cura, a gente precisa entender algo muito importante. A doença não veio de Deus. A doença não veio de Deus. Se quisermos receber a nossa cura, a gente deve primeiro ter clareza sobre a origem da enfermidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Quando Deus criou o homem, não havia doença, dor ou morte. O corpo de Adão era perfeito, era forte e saudável. Deus não criou o homem para o sofrimento. Então, como foi que as doenças surgiram no mundo? A resposta a gente encontra em Romanos capítulo 5, versículo 12. Está escrito, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A enfermidade, ela é uma consequência da queda do homem. Quando Adão e Eva pecaram, eles abriram a porta para a morte, não é? E com ela vieram as doenças, as dores e os sofrimentos. Não foi Deus quem criou a enfermidade. Ela veio como um intruso, um ladrão que entrou pelo mundo através do pecado. Se isso não ficar claro, se você não aceitar essa verdade fundamental, você terá dificuldade para receber a sua cura. Acredite, Deus não tem prazer no seu sofrimento. Ele não enviou a enfermidade para te ensinar uma lição. Ele não quer que você aceite essa condição como se fosse a vontade dele. Pelo contrário, o que Deus quer é te restaurar. Ele quer te curar dessa enfermidade. E essa verdade precisa ser estabelecida no seu coração antes de qualquer coisa. Se você pensa que Deus permitiu essa doença para te ensinar algo, sua fé para a cura vai ser pequena. Mas se você entende que Deus é bom e que Ele quer te ver saudável, o seu coração se abre para receber o milagre. Então, se a enfermidade entrou no mundo através do pecado e não veio de Deus, de onde foi que ela veio? A resposta é clara nas Escrituras. A doença é uma obra do diabo. E a Bíblia mostra isso claramente.
Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, está escrito: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus não veio apenas para perdoar os nossos pecados, mas também para destruir tudo o que o pecado trouxe, incluindo a enfermidade. Sempre que lemos os evangelhos, vemos que Jesus curava os enfermos, libertava os oprimidos e restaurava vidas. Agora veja o que diz em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui está uma revelação poderosa. Jesus curava os enfermos porque eles estavam sendo oprimidos pelo diabo. Isso significa que a doença não é algo que a gente deva aceitar passivamente. A doença é uma opressão e Jesus veio para nos libertar dessa opressão. Certa vez, Jesus encontrou uma mulher encurvada há 18 anos. Ela não conseguia se endireitar. E o que ele disse a respeito disso? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás tinha aprisionado por 18 anos? Veja que Jesus não disse que Deus havia colocado aquela mulher naquela condição. Ele revelou que Satanás a tinha amarrado por 18 anos. Jesus estava diante daquela mulher e sabia que Satanás era o responsável por aquela enfermidade. E o que ele fez? Ele a libertou. Ele não aceitou aquela condição como permanente. E essa é a boa notícia para você hoje. Se Jesus veio para destruir as obras do diabo, então essa doença que está ali aprisionando também vai ser destruída agora mesmo. Você não precisa mais viver oprimido, porque Cristo já veio para te libertar. Se compreendermos que a doença é uma obra do diabo e que Jesus veio para destruí-la, isso muda completamente a maneira como a gente enfrenta a enfermidade. Jesus nunca disse a um doente: fique assim, porque Deus tem um propósito com essa enfermidade. Pelo contrário, toda vez que alguém veio a ele buscando cura, ele respondeu com compaixão e poder, restaurando a vida daquela pessoa. Lembre-se daquele leproso que se aproximou de Jesus e disse: se quiseres, pode purificar-me. E muitas pessoas hoje estão com a mesma maneira de pensar desse leproso. Eles não duvidam do poder de Deus, mas se perguntam se realmente Deus quer curá-las. E qual foi a resposta de Jesus para aquele homem? Quero ser limpo. Isso não foi um caso isolado, porque em toda a Bíblia, Jesus demonstrou a vontade do Pai curando os enfermos. Em Mateus capítulo 4, versículo 24, lemos que levavam a ele todos os doentes, os que sofriam de enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curava. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então a vontade dele não mudou. Ele quer curar hoje do mesmo jeito que curava antes. E mais do que isso, ele já conquistou a sua cura. A cruz não foi apenas para perdão dos pecados, mas também para a libertação total do ser humano. Isso significa que a sua cura não é uma possibilidade distante. É uma realidade que já foi comprada por Jesus. Mas agora surge uma pergunta. Se Jesus já pagou o preço, como podemos tomar posse da cura? Como podemos experimentar essa realidade em nossas vidas? Muitas pessoas estão orando pedindo a Deus que as cure, mas fazem isso com dúvida, como se estivessem tentando convencê-lo de um milagre. Mas a verdade é que a sua cura já foi providenciada. Veja o que a palavra diz em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E aqui está um detalhe poderoso.
não está dizendo que seremos sarados, mas que fomos sarados. Isso significa que no momento em que Jesus sofreu na cruz, ele já carregou sobre si todas as enfermidades. A sua cura já é um fato consumado no mundo espiritual. E Pedro confirma isso ao escrever: pelas suas pisaduras fostes sarados. Mas se Jesus já levou as enfermidades, por que ainda vemos tantas pessoas doentes? Porque a cura, assim como a salvação, precisa ser recebida pela fé. Pense na salvação. Jesus morreu por toda a humanidade, mas nem todos serão salvos. E por que isso acontece? Porque precisam crer e receber essa salvação. Da mesma forma, a cura já foi conquistada, mas precisamos nos apropriar dela pela fé. Foi exatamente isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela estava doente há 12 anos, gastou tudo o que tinha com médicos e nada adiantou. Mas quando ouviu falar de Jesus, ela decidiu crer. Ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E quando fez isso, o poder de Deus a restaurou instantaneamente. Agora, preste atenção. Jesus não disse que foi a vontade de Deus que a curou. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Isso significa que a chave para a sua cura não está no futuro, esperando que Deus decida fazer alguma coisa por você. Ela já foi liberada na cruz e você só precisa se apropriar dela agora mesmo. Outro exemplo disso é quando Jesus encontrou o cego Bartimeu. Bartimeu estava à beira do caminho clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que Jesus fez? Perguntou: que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que ele queria enxergar? É lógico que sim. Mas Bartimeu precisava declarar sua fé. Quando ele disse: Senhor, que eu veja, Jesus respondeu: a tua fé te salvou. Aqui está um princípio poderoso. Deus já liberou a cura, mas somos nós que devemos nos levantar, agir em fé e se apropriar dela. Isso significa que, se você está esperando por um sinal, por um momento especial, você precisa parar com isso. O que você precisa já está disponível, a palavra de Deus não muda e a fé é a chave que abre essa porta. Mas talvez você se pergunte: se a cura já é minha, como faço para viver essa realidade e resistir às dúvidas e aos sintomas? Se a cura já foi conquistada na cruz e está disponível para todos, por que muitos ainda vivem doentes? A resposta está na fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode curar, é ter certeza de que Ele já fez isso e agir de acordo com essa verdade. Mas agora eu te pergunto: você realmente crê que já foi curado ou você apenas espera que um dia isso aconteça? A verdadeira fé não espera para ver os sintomas irem embora antes de acreditar. A fé crê primeiro e os sintomas obedecem depois. Lembre-se da história de Naamã em 2 Reis, capítulo 5. Ele era um comandante do exército da Síria e estava leproso. Quando ele foi até o profeta Eliseu, ele esperava um grande ritual. Talvez que o profeta impusesse as mãos sobre ele ou fizesse uma oração poderosa. Mas Eliseu apenas disse: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Naamã ficou indignado, ele queria que a cura viesse do jeito dele. E quantas vezes nós somos assim? Queremos que Deus nos cure de um jeito específico, quando Ele já deixou claro o caminho na sua palavra, que é a fé e a obediência. Se Naamã tivesse continuado discutindo, ele teria morrido leproso. Mas quando decidiu obedecer e mergulhou 7 vezes, sua carne ficou como a de uma criança. Agora pense, quantas vezes Deus já te disse o que fazer, mas você ainda espera algo diferente? Quantas vezes
Ele já te mostrou que a cura está na palavra, mas você espera um anjo, uma visão, um sinal, algo extraordinário acontecer. Jesus disse em Marcos 11:24, tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso significa que a cura vem no momento em que você crê, não no momento em que os sintomas desaparecem. Mas aqui está uma verdade forte. Se você realmente acredita que foi curado, por que ainda está agindo como se estivesse doente? Se você diz que crê, mas ainda fala como alguém que está esperando a cura, a sua boca está negando a sua fé. Se você diz que crê, mas continua preso ao medo e à dúvida, então ainda não tomou posse da sua herança. A mulher do fluxo de sangue expressou a sua fé antes de tocar em Jesus. O cego Bartimeu gritou a sua fé antes de estar diante de Jesus, antes de ser curado. O paralítico no tanque de Betesda levantou-se em fé antes de sentir a cura se manifestar no seu corpo. E você está falando, agindo e vivendo como alguém que já recebeu a sua cura? Ou ainda está esperando ver alguma coisa acontecer para que você creia? A fé que recebe a cura não fica esperando uma melhora. Ela se levanta, declara a palavra e age de acordo com o que crê. Mas como lidar com os sintomas que ainda insistem em aparecer? Como permanecer firme sem duvidar? Como você pode desenvolver esse tipo de fé inabalável? O que fazer para crer dessa maneira e ver a manifestação da cura em seu corpo? Será preciso iniciar um processo de renovação de mente e crescimento na fé. E as pessoas que se inscrevem no meu método, o método Você Pleno, elas têm acesso a um passo a passo prático para que desenvolvam essa fé e manifestem milagres em sua vida. Se você sente que precisa de ajuda para alcançar essa fé que gera resultados, você pode se inscrever agora mesmo na mentoria. O link está aqui na descrição do vídeo, ou você pode simplesmente apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Se você está sentindo dificuldade para crescer em fé, talvez faça sentido participar dessa mentoria. Aprender com quem já está no lugar onde você deseja estar muda tudo. Os resultados acontecem muito mais rápido quando a direção vem de alguém que tem mais experiência do que você. Mas continuando, uma das maiores armas que o diabo usa contra aqueles que desejam viver uma cura divina é a dúvida. Veja o que aconteceu com Pedro. Quando viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus deu uma única palavra: vem. E naquele momento, Pedro experimentou o sobrenatural. Ele andou sobre as águas, desafiando todas as leis naturais. Mas então, ele olhou para o vento. E a Bíblia diz que, ao ver que o vento era forte, ele sentiu medo. Começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me. O que foi que aconteceu aqui? A dúvida entrou. Pedro já estava andando sobre as águas, mas no momento em que deu mais atenção às circunstâncias do que à palavra de Jesus, ele começou a afundar. Agora pense comigo, quantas vezes você começou a crer na sua cura, mas depois passou a dar atenção aos sintomas? Quantas vezes você começou firme, mas depois deixou o medo falar mais alto? Se Pedro tivesse mantido os olhos fixos em Jesus, ele teria continuado andando sobre as águas. E se você mantiver os seus olhos na palavra de Deus, você verá a manifestação da sua cura também. Olha só, o problema nunca é Deus. Ele já liberou a sua cura. E o problema também nunca é o diabo, porque ele já foi derrotado. O único fator que pode impedir sua cura de se manifestar é se você permitir que a dúvida tome o lugar da fé. Agora me diga, você realmente crê? Ou sua fé ainda oscila entre a palavra de Deus e os sintomas? A fé verdadeira é como uma âncora. Ela não se move como as ondas, não se abala com o vento.
ela permanece firme até ver a realidade daquilo que já foi conquistado. Agora você sabe a verdade, você sabe que a cura já foi conquistada e já compreende que a fé é o meio pelo qual ela se manifesta. Você pode sair daqui hoje exatamente como chegou. Pode continuar esperando que algo mude, que os sintomas desapareçam antes que você creia. Ou pode tomar uma decisão radical agora mesmo. Jesus perguntou ao cego Bartimeu: que queres que eu te faça? E eu pergunto a você, o que você quer que Deus te faça? E não responda de uma forma superficial. Se você realmente deseja viver essa verdade, você precisa tomar uma posição agora mesmo, porque a fé não é passiva. A fé exige uma resposta. Lembre-se do homem das mãos ressequidas. Ele estava na sinagoga e Jesus lhe disse: estende a tua mão. Aquele homem poderia ter dito: mas Senhor, a minha mão está atrofiada, como eu vou estendê-la? Mas ao invés disso, ele decidiu agir segundo a palavra de Jesus. Ele não esperou sentir algo, ele apenas obedeceu e no momento em que estendeu a mão, ela foi restaurada. Agora olhe para a sua vida. Você tem ouvido a palavra, mas tem agido como alguém que já recebeu a sua cura? Ou tem esperado sentir alguma coisa antes de começar a agir? O que Deus está dizendo a você hoje é exatamente o que ele disse a este homem: estende a tua mão. O que significa isso na sua vida? Talvez signifique se levantar da cama agora mesmo. Talvez signifique declarar a sua cura em voz alta, sem medo. Talvez signifique abandonar o medo e rejeitar a dúvida de uma vez por todas. Mas uma coisa é certa: Deus já fez a parte dele e agora é a sua vez. Veja bem, a fé não é algo que você adia para amanhã. A fé é agora. A mulher do fluxo de sangue não esperou um momento mais conveniente para tocar em Jesus. Bartimeu não esperou até que alguém lhe dissesse que lhe era permitido clamar. O paralítico que estava deitado há 38 anos não esperou sentir forças nas pernas antes de se levantar. Ao contrário, eles agiram imediatamente. E eu te pergunto, o que é que está te impedindo de agir agora? Se você realmente crer que a cura é sua, então pare de alimentar os pensamentos de dúvidas. Pare de aceitar as mentiras do inimigo. Levante-se. Declare a sua cura. Ande na sua cura. E eu quero que você tome uma atitude agora mesmo. Se há algo que você não conseguia fazer antes, comece a fazer agora pela fé. Ignore os sintomas, apenas faça. Se era difícil levantar, mova-se. Se havia dores, ordene agora que elas saiam no nome de Jesus. E mais do que isso, comece a compartilhar o seu testemunho. Compartilhe aqui nos comentários. Escreve aqui qual é a primeira atitude de fé que você vai tomar agora para viver a sua cura. É preciso se posicionar. O reino de Deus é tomado por aqueles que têm coragem de agir. Eu declaro que você está curado em nome de Jesus. Eu declaro que você está curado em nome de Jesus. Mova-se, haja, tome a sua cura agora e que o Senhor te abençoe.